Podemos ter o nosso processo bloqueado por problemas relacionais com os pais? Sim, totalmente. Vou explicar melhor isso. A questão é, o seu corpo, para você nascer, estar presente aqui com o seu corpo físico, você precisou, né, de um pai e de uma mãe. E ao precisar desse pai e de uma mãe, que são os arquétipos masculino e feminino que geraram o seu corpo, a sua matéria. Então você tem uma codificação de DNA dentro de você que corresponde perfeitamente a metade do seu pai e metade da sua mãe. E a combinação dessas duas metades gera algo diferente dos dois, que é algo mais, algo diferente, que é você. Né? A sua codificação se encaixa naquilo, porque você escolheu os seus pais antes de nascer. Então não adianta reclamar deles, não, porque foi uma escolha sua. Por piores que eles possam ter sido, por alguma razão você escolheu passar por aquilo. Tem pessoas que passam por pais horríveis e conseguem olhar aquilo como algo que os fortalece. Tem pessoas que passam e se enfraquecem totalmente e não conseguem ter força para fazer mais nada na vida. Então o que acontece? Quando você olha para os seus pais, se você olha só para os defeitos que seus pais têm, você está olhando para o vazio deles e não para a força de algumas coisas que eles tiveram para fazer. Porque existem as duas polaridades sempre. Existe o lado da força, da realização e dos defeitos e do vazio. Isso no seu pai, na sua mãe e você também. Quanto mais você olha para o defeito, para o vazio do seu pai ou da sua mãe, mais você gera uma ressonância do DNA deles no seu, refletindo vazio em você. Então, quanto mais você acha que eles são incompetentes, não prestam, mais você está dizendo que você também é incompetente e não presta, porque a sua genética é consequência da genética dos dois. Então, ao não aceitá-los, inconscientemente, você está dizendo que você não se aceita, que você não aceita ter nascido ali, que você não aceita esse compromisso que você se deu. Então, você não se aceita, você se enfraquece. Ao olhar para os seus pais e dizer que eles são uns fracos, você está dizendo que você também é fraco, que você também não presta. Então é muito mais difícil você realizar algo quando você olha para aqueles que te deram a vida e já fala que eles não prestam, porque é como se você estivesse dizendo que você também não presta. Ah, mas Otávio, eu tive pais que fizeram coisas que me feriram, que fizeram. Quem não teve? É claro que isso tem níveis diferentes, né? E níveis de toxicidade diferentes nas diferentes relações. Mas existem pessoas que tiveram pais horríveis e conseguiram crescer na vida. É como um filho de pais alcoólatras. Às vezes isso acontece de verdade, tá, gente? Você tem irmãos gêmeos, filhos de pais alcoólatras. Um se torna um alcoólatra também, e o outro se torna alguém que virou um sucesso na vida. Por quê? De acordo com o olhar que eles têm sobre eles mesmos e sobre os pais. Aquele que se torna um alcoólatra, geralmente é aquele que se sente vítima dos pais terem sido alcoólatras terem sido fracos, e aí ele se enfraquece também, e ao não ter força, ele repete o mesmo caminho que os pais. O outro é grato pelo que ele já conseguiu, e ele segue para fazer diferente. Então você sempre pode, se você reclama, não acolhe, repetir o processo dos seus pais de alguma maneira, ou fazer diferente quando você os acolhe e diz que está tudo bem, o caminho que eles traçaram é deles e que você vai fazer o seu. Então isso tem uma ligação sim da sua força. Quem não enxerga força nenhuma nos pais tem menos força de realização na vida. E aí, se você tem menos força de realização na vida, como é que você cumpre o seu processo como dimensional com facilidade? Se você não acredita nem no seu próprio potencial. Se você já olha para você de uma maneira consciente ou inconsciente, achando que você não presta. É complicado. Isso tem a ver, inclusive, com o olhar que você tem sobre a sua esposa, ou marido, sobre o seu filho, né? Imagina o seu filho foi mal numa prova e você olha para ele e fala que ele é incompetente, que ele é um lixo, que ele é isso. Como que ele vai se sentir capaz de melhorar se a referência dele, que são os pais, dizem para ele que ele não vale nada? Complicado. Depois querem que ele seja um dimensional consciente que realize um monte no mundo. É complicado. Existem consequências. A não ser que ele tenha um poder mental muito grande, ele sabe muito bem que ele é para não se deixar afetar por isso.
O que acontece também depende do nível de consciência dos pais, depende do nível de consciência das crianças. A mesma coisa pais separados. Se você olha para o seu filho e faz alienação parental, né, falar mal do outro, do marido ou da esposa, desce o pau nele depois que já separou, não presta, é um vagabundo, uma vagabunda, é isso e aquilo, você está enfraquecendo o seu filho. Porque o seu filho tem metade do seu DNA e metade do DNA do pai ou da mãe. Então, se você não respeita essa origem dele, você está dizendo que ele também não presta. Entendem? Então, isso tem sim um papel na questão do desenvolvimento do seu compromisso. Se você não honra aqueles que vieram antes, se você não sabe o seu lugar, se você simplesmente fala mal de todo mundo que abriu um caminho para você, nem que seja o caminho da vida, de te dar a vida, isso tem um efeito sobre você. Existe uma consequência em cima disso.